Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, falando aqui especificamente sobre a questão do texto de 2 Coríntios. Queremos ir mais adiante agora, e na última aula a gente falou sobre aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, o ministério da reconciliação que o Senhor Jesus Cristo operou foi exatamente para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus, já que nós como pecadores que somos, não tínhamos outra razão para sermos aceitos por Ele, se não fosse através do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, tendo colocado esse ponto, agora a gente vai para o capítulo 6, que ainda fala um pouco sobre a questão da reconciliação e que vale a pena a gente mencionar também. Quando ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no tempo da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, interessante, Carlos Oswaldo Pinto diz que a mensagem aos coríntios recalcitrantes era praticarem a reconciliação que tinham recebido, submetendo-se a Paulo como representante designado por Deus. Ou seja, Paulo se coloca como aquele que é o ministro desse evangelho. Paulo traz a mensagem desse evangelho. Ele diz: olha, agora nós somos os cooperadores com ele, ou seja, nós somos aqueles que estão ajudando a Deus, cooperadores com o Senhor. Ajudando a Deus é um pouco estranho de ouvir, mas a ideia é essa mesmo, não que Deus precisasse de ajuda, ele que se dignou para que, assim que quisesse, pela sua boa vontade, permitir que nós lhe ajudássemos. E aí nós temos também: vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Ou seja, não leve a sua salvação como uma coisa pequena, como uma coisa menor, mas reconheça a salvação que o Senhor Deus nos dá exatamente a partir disso, certo? Te ouvi no tempo da oportunidade, te ocorri no dia da salvação. É exatamente essa ideia aí, que Deus fez muito por nós, certo? Então, ele está exortando a esses irmãos. Paulo diz: eu exorto a vocês, não recebam em vão, não tratem esse evangelho como coisa menor, não se desviem dele como se vocês tivessem recebido em vão a graça de Deus, certo? Ele diz: olha, eu no tempo da oportunidade te ouvi e te socorri no dia da salvação. Por que eles vão se desviar disso agora? Ele diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, é o tempo de eles tomarem um rumo correto, basicamente, a sua própria vida, e não ficar dando ouvidos a quem gostava ali naquele momento de levar o evangelho para um caminho que não era o dele. Muito bem, agora o que nós vamos apresentar é mais uma sessão, certo? E aqui a gente vê que o ministério digno de ser seguido encontra sua recompensa em atitude e comportamento positivos em meio à dificuldade, certo? Essa sessão aqui, ela é exatamente, nós estamos lembrando que agora a gente está no capítulo, nós estamos agora no capítulo 6, certo? Estamos no capítulo 6. E essa sessão aqui, ela vai dos versículos 3 até o 10. Então, quando ele diz, não dando
não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Isso é impressionante. Paulo se coloca como um cooperador de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz: olha, eu vivi de uma forma digna diante de vocês, não dando escândalo, não sendo pedra de tropeço para vocês. Ele diz: para quê? Para que o ministério não seja censurado, né? Então o padrão de Paulo nunca foi fazer que os outros rejeitassem sua mensagem por causa do seu comportamento. Quantos de nós poderíamos dizer exatamente assim: olhe para a minha vida, será que eu dei para vocês algum motivo de se escandalizarem, algum motivo de ser uma pedra de tropeço para alguém se desviar? É isso que Paulo está perguntando, né, para esses irmãos, está mostrando para eles. Tá? E aí a gente tem os versículos 4 e 5. Pelo contrário o quê? Ora, pelo contrário, eu não dei um motivo para vocês caírem, para vocês se escandalizarem. Lembrando que a palavra escandalizar tem a ideia de levar outros a pecarem, não deixar as pessoas impressionadas. Mas às vezes isso é entendido. E ele diz: pelo contrário, ou seja, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência. Agora Paulo vai fazer a lista dele, né? Qual é a lista dele? Como é que ele pode se defender de acusações com relação ao seu ministério? É só eu chamar a vida dele, olha. Como ministros de Deus, como? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como a gente vê aqui. Deixa eu me pegar aqui. Na palavra da verdade, poder de Deus, pelas armas, sim, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que texto lindo e impressionante. O que é que a gente poderia e pode de fato chamar a atenção acerca disso? Como é que Paulo se recomenda, né? Qual é o... Aqui a gente poderia até fazer de uma certa forma aqui, certo? Vou até falar da seguinte forma, né? Qual é o currículo de Paulo? Como é que Paulo se recomenda para as pessoas? Como é que a gente pode saber se ele é uma pessoa, um homem de Deus, certo? Em primeiro lugar, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele se dispõe a sofrer pelo ministério. É isso que a gente vê nos versículos 4 e 5. Cadê o currículo de Paulo? Tá aí, ó. Muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos desalentos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então, se você consegue notar isso aí que ele está falando na sua disposição em sofrer pelo ministério, né? Em sofrer por amor ao Senhor. É assim que ele se recomenda. Só que alguém só pode fazer isso se ele de fato tiver passado pela dificuldade, certo? É bom lembrar disso. Você não se dispõe, você não mostra a sua disposição em servir só dizendo, mas se acontecesse eu estaria disposto. Você tem que ter passado por alguma coisa. Quem quer o ministério, quem serve no ministério, certamente Deus nos dá infinitas possibilidades de mostrar a nossa possibilidade de sofrer ou não pelo ministério. Ele dá sofrimentos e aí a gente encara ou não, né?
Mas além disso, Paulo tem uma atitude positiva diante do ministério. Veja aí qual é a atitude dele: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Ou seja, Paulo apresenta atitudes positivas. Isso, irmão, só é apresentado com um lastro. Paulo tem um lastro. O que é um lastro? Você olha para a vida de Paulo, e é isso que ele está chamando a atenção. Olhe para trás, olha o que eu passei. Eu imagino o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, vocês estão aí sofrendo com esses que estão aí dizendo que o evangelho que eu preguei é errado, que até mesmo eu estou errado em ter pregado esse evangelho para vocês. Olhe para a minha vida e olhe para deles. Olhe para a minha vida. Vocês acham que eu ia sofrer isso porque eu quis? Sabe, a pessoa que sofre porque quer, ela só tem que ter uma razão muito importante para isso, então ela é louca. Quando a gente vê o apóstolo Paulo lá em Atos 20 falando lá, dizendo: eu vou para Jerusalém sabendo que ali me esperam cadeias e tribulações. Alguém só sofre pelo ministério e permanece com uma atitude positiva diante do ministério: pureza, longanimidade, sabedoria, bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade. Alguém só permanece assim, sofrendo e ainda assim agindo corretamente de forma positiva em relação ao ministério. A única forma de você manter-se ainda fiel a Deus é se isso for verdade, se você for verdadeiro e se a palavra que você prega é verdadeira. E é isso que Paulo está apresentando: eu sou verdadeiro naquilo que eu estou falando, porque eu sofri e ainda assim permaneço fiel ao Senhor. É assim que Paulo está se mostrando para esses irmãos, e isso é lastro. A gente não apresenta lastro com um ano de ministério. E para mim você pode pensar: mas o professor Felipe é um tanto novo aí para ele estar falando isso. Mas é exatamente isso. Uma vez alguém me falou, e eu concordo plenamente. Você julga, você analisa a vida de um servo de Deus, não é pelo seu começo, não é pela metade, é pelo seu fim. Só quando a gente morre, aí você olha para a vida do servo de Deus e esse homem foi um servo de Deus. Até ele morrer, tem muita coisa aí para acontecer. Então Paulo está mostrando o seu lastro. E só o futuro vai nos dizer, né? E no final das contas, só agora vai nos dizer se nós estamos só tentando ou se nós estamos fazendo o nosso lastro. Precisamos ver isso. E o outro currículo de Paulo é que ele aproveita os paradoxos do ministério. Como assim? Ele diz: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Isso é um ministério cheio de paradoxos. Como enganadores e sendo verdadeiros, se você vai ser um pastor, se prepare porque você vai ser confundido com um enganador. Por quê? Porque tem muitos que se dizem pastores e estão aí enganando as pessoas. Aí você vai sofrer a fama do injusto. Ser justo vai sofrer a fama do injusto. Ai, coitado de mim. É isso. A vida ministerial é essa. Que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Você vai sofrer, você vai ser como ele diz aí, né? Você vai ser como um enganador, mas você vai ser verdadeiro, certo? Como ele diz aí, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contanto que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, como ele diz, né? Mas entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos. Ou seja, quando as pessoas olharem para a gente e pensarem: coitados desses que estão aí seguindo o ministério dessa forma, você já pode dizer, né, que o ministério é isso, é saber aproveitar os paradoxos do ministério e ainda assim manter-se fiel ao Senhor, porque o ministério é exatamente essa complexidade, esse paradoxo que a gente nota aí. Muito bem,
agora a gente segue adiante com uma outra seção, que agora vai até, deixe-me chamar a atenção aqui, ela diz o seguinte: um ministério digno de ser seguido apela à lealdade demonstrada em contínua pureza, à luz de genuíno amor dedicado aos coríntios e sua resposta positiva anterior. Essa sessão vai de 6:11 aqui são os versículos 6, aliás, o capítulo 6:11 até o 7, versículo 4, que é onde nós estamos agora. Lembra aqui o que Paulo está dizendo. Ele está defendendo a si mesmo, por isso que é um ministério digno de ser seguido. Tá defendendo porque tinha gente lá que estava querendo chamar os coríntios para um outro caminho. Então, por isso que ele tem que se defender e chamar as pessoas para o seu ministério. E agora aqui no versículo, a partir do versículo 11, nós temos o seguinte: para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Então vamos analisar essa seção aí, certo? O que é interessante é que aqui no versículo 11, depois de Paulo mostrar o seu testemunho, o seu lastro, quando ele diz abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, ele diz para vocês. E ele diz, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo está dizendo, olha, o que a gente está se entregando completamente para vocês. Alarga-se o nosso coração. E ele diz, vocês não têm limites, mas vocês estão limitados nos próprios afetos de vocês. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também a vós. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se manter diante do nosso apelo, diante do nosso esforço, de tal forma que vocês possam alargar o coração de vocês, deixar de ser estreitos em relação aos seus sentimentos e alargar-se nesse sentido. Então, agora o apóstolo Paulo vai chamar aqui a atenção quando ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, certo? Nessa hora, Paulo vai fazer um apelo a eles. E esse apelo aqui, ele vai dos versículos 6, agora eu vou tirar aqui do negrito, dos versículos 6, 14 até o 7, 1. Onde ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar que o apelo de Paulo é que os coríntios abram mão do apego às coisas não cristãs a fim de desfrutarem a aprovação de Deus. O que parece mesmo é que essa ideia de serem aprovados era algo muito importante ali para os coríntios, certo? Então, quando ele diz aqui, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz
com as trevas, né? Então, o motivo para o apelo de Paulo é a incompatibilidade entre a posição deles em Cristo e as suas antigas práticas. Talvez aqueles que estavam querendo desviar os coríntios estavam chamando a atenção para um evangelho que talvez fosse fácil, que não fosse tão que não requeresse tanto deles. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo a você, é como se vocês estivessem voltando para as suas antigas práticas. E é assim que ele diz, olha, não se ponham em jogo desigual com os incrédulos, não tem sociedade entre justiça e iniquidade. Ele diz que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivo, do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, se você prestar atenção aqui, é que quando Paulo está chamando a atenção desses irmãos, é como se ele estivesse chamando a atenção para o fato de que eles precisam abrir os olhos para um caminho diferente, para um caminho novo, para um caminho de transformação. O que eu entendo é que até agora Paulo estava chamando a atenção para aquilo que havia de correto, que ele podia defender em relação ao seu próprio ministério, a mensagem que ele pregava. Agora ele vai para ele vai defender-se de uma outra forma. Agora ele vai dizer, olha, vocês estão seguindo as trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o crente e o descrente, como ele diz aí. Não se coloquem em julgo desigual. Eu acredito que ele está dizendo que, de uma certa forma, é como se esses a quem ele está se referindo, eles são incrédulos. Eles estão defendendo as trevas. E qual é a comunhão que pode se ter de alguém que é um crente no Senhor Jesus Cristo com as trevas? É essa a questão, certo? Que a gente pode notar aqui. Então, me chama muita atenção essa questão, exatamente porque não tem razão para esses irmãos voltarem. Eles têm um caminho maravilhoso de reconciliação, como já foi falado, e agora eles estão querendo se colocar em julgo desigual, estão querendo se misturar com as trevas, né, como diz aí. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, o objetivo do apelo de Paulo, diz aqui o Carlos Oswaldo Pinto, é o crescimento na santidade pela consistente separação do mal com base nas promessas de Deus. Ou seja, o crente ele tem que se separar do mal. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. A pergunta é óbvia e a resposta é mais óbvia ainda, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como você pode notar aqui, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para a santidade e como ela é definitiva e importantíssima, absolutamente importante para a vida do cristão. Não adianta eles ficarem ouvindo aquelas falácias, aos ensinamentos falsos, aquilo que colocava em xeque o ministério e a própria mensagem do apóstolo Paulo. Não adiantava que eles fizessem isso sem eles entenderem que eles precisavam se dedicar à santidade, a serem santos, serem fiéis a Deus e não se misturarem com os incrédulos. Então, nessa hora a gente vê que, na verdade, como até a gente pode concluir aqui no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1, quando diz: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, Paulo mostra que essa santidade
essa relação que ele apresenta, certo? Com esses irmãos é exatamente para que eles sejam santos, certo? Para que eles sejam santos, para que eles não se comparem, para que eles não se unam, para que eles não se aproximem dos incrédulos, para que eles sejam mais santos. A santidade, ela vindica a nossa mensagem, ela vindica a nossa posição de reconciliação. E nesse sentido a gente vê, não adianta se unir unir os incrédulos com os incrédulos. Isso não é algo que Deus vai aprovar e muito menos que vai vindicar a mensagem. Pelo contrário, como ele falou anteriormente, um testemunho contrário ao Evangelho haveria de censurar o Evangelho, mas ele caminha exatamente de uma forma diferente também, mostrando o seu lastro e pedindo que esses irmãos tenham lastro de santidade também para vindicar essa mensagem do Evangelho. Por enquanto ficamos por aqui, até a próxima aula, que Deus nos abençoe. Valeu!